Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre nossa revisão de domínio Arquibactéria, para que vocês possam ver quantas vezes quiser, quando quiser, tá? Já é a minha segunda vez que estou gravando esse vídeo, porque o primeiro não funcionou, o áudio não ficou, acabou não saindo. Enfim, vamos lá. Para falar do domínio Arquibactéria, nós precisamos falar do antigo reino Monera. Esse reino ele não é mais utilizado hoje como classificação científica, mas é ele que dá base em si para os domínios Arquibactéria. Tá? Ele foi catalogado por Robert Whittaker em 1969. Tá? Só que ele agrupava as bactérias e as arqueias tudo junto, né, como bactérias. Só que eles chamavam de eubactérias, no caso das bactérias, que significa o eu significa verdadeiro, né? E arqueias, que seriam o domínio arquea hoje. Mas eles classificavam basicamente por questões do ambiente, questões estruturais simples. E tínhamos as cianobactérias, temos na verdade até hoje as cianobactérias, que são as algas azuis, que na verdade não são algas, né? Mas ganham esse nome. Esse grupo ele tem algumas características que se mantêm hoje também nas arqueias das bactérias. O reino Monera são os únicos organismos, né, que são procariontes, que hoje está dividido nos dois domínios que a gente já citou. O Os procariontes são o quê? São organismos que possuem aqui, ó, igual essa imagem, possuem a célula em si sem uma delimitação nuclear. O nucleóide está todo ali espalhado, né, todo emaranhado, mas ele não tem uma carioteca em volta, uma membrana que separa essa célula essa estrutura do restante. E também não possui organelas membranosas. Não quer dizer que não possuam organelas, eles têm organelas. Porém, a organela que eles têm, por exemplo, é o ribossomo, né, que vai produzir as proteínas e com isso vai produzir todas as estruturas essenciais para essa bactéria funcionar, como também vai produzir enzimas, que são tipos de proteínas que também vai fazer com que essa bactéria funcione. Mas não possui, por exemplo, uma mitocôndria, não possui um cloroplasto, não possui um complexo de Golgi, tá? Esses organismos, eles também são todos unicelulares, podendo, né, fazer associações para formar colônias, como é o caso dos streptococos, estafilococos. Esses organismos, eles também podem ser autotróficos, aqueles que produzem o próprio alimento, como podem ser heterotróficos, aqueles que têm que buscar o alimento de modo externo, tá? Gente, caso vocês ouçam um barulho por fora, é a minha vizinha fazendo, ou às vezes ela fala alto, ou às vezes ela vai tocar música. Mas como eu não tenho outros espaços, tem que ser com esse som mesmo. Aí, além disso, depois veio o Wolff, né? Que ele começou seus estudos lá na década de 80 e depois, na década de 90, a comunidade científica incorporou os estudos dele de modo, é, como eu vou dizer, oficial, aonde ele divide os seres vivos em três grandes domínios, que nós vamos chamar de árvore de Woese ou árvore dos domínios, onde ele vai considerar questões filogenéticas, né? Nós vamos ter o domínio bactéria, nós vamos ter o domínio arquea e nós vamos ter o domínio eucária, que é o que nós, seres humanos, estamos inseridos, como todos os outros reinos que também restaram, como o reino das plantas, reino dos fungos, reino dos protistas, que são os protozoários e as algas. O domínio arquea, pessoal, a palavra arquea vem de arcaios, que significa antigo ou primitivo. Isso é porque o ambiente que as árqueas vivem são ambientes que lembram muito a Terra primitiva. Existe também uma corrente de cientistas que usavam essa terminologia por associarem o quê? Que as árqueas poderiam ser os indivíduos mais antigos da Terra. Mas estudos, né, posteriores mostraram justamente o contrário. Elas não são os indivíduos mais antigos da Terra. Quem ganha esse papel seriam as bactérias. Tá? As arqueias, por que que elas não são os indivíduos mais antigos da Terra? Porque o material genético dela é mais similar ao dos eucariontes. E, em função disso, faz com que elas sejam
mais modernas do que as bactérias em si, tá? Aí, o que que tem na Terra primitiva? A Terra primitiva, ela era um ambiente muito quente, ela era um ambiente que era muito salgado, era um ambiente extremamente ácido, tá? Era um ambiente que tinha uma alta concentração de metano, entre várias outras características. O domínio Archer, ele vai possuir algumas características que a gente já citou, que é a questão deles serem procariontes, serem unicelulares, são autotróficos. Aqui vem o primeiro ponto de distinção, que é o fato deles, quando possuírem parede celular, a parede celular deles pode ser composta de diversos tipos de materiais, mas ela não é composta, ou seja, exceto o peptídeo glicano, tá? Elas também, esse organismo, eles vão ter o RNA-70S. Só que esse RNA-70S deles vai ter ali na parte do RNA ribossômico uma semelhança bioquímica muito maior com os eucária do que com as bactérias. Então, em função disso, eles também são distintos, né? Nenhum membro do domínio Archaea, ele é patogênico. Todos eles não causam doenças em seres vivos, tá? Eles também não são sensíveis a antibióticos, ou seja, antibióticos não causam mal nenhum para ele. Por quê? Como os antibióticos, eles agem ou no peptídeo glicano, né, ali na região da parede celular, como a parede celular deles não tem peptídeo glicano, então não vai ter essa ação. Outra coisa, os antibióticos mais modernos hoje, eles são focados em atacar o RNA ribossômico, né, de alguma forma, ou através da RNA polimerase, né, ou de outro mecanismo, mas que é o RNA ribossômico específico das bactérias. Como o RNA ribossômico das arcas é parecido com o nosso, então não causa mal nenhum para elas. Como também não causa mal para a gente, porque se causasse mal para a gente, quando nós tomássemos, né, o antibiótico que ele age na RNA polimerase do, da bactéria, poderia causar danos a gente, mas não causa em função disso. Mas não quer dizer que as árqueas elas sejam seres imortais, seres que não têm nada que as mate. Elas, por exemplo, são sensíveis a questões como medicamentos da família das estatinas, né? Que são medicamentos para colesterol. Entendido? E a classificação delas divide-se em dois grandes grupos, que é o grupo das extremófilas e o grupo das moderadas. Extremófilas porque elas vão viver em ambientes extremos, né? No caso, dentro desse grupo, nós vamos ter o quê? Aquelas, como por exemplo as termófilas, que elas vão viver em lugares de temperaturas muito altas, como vulcões, fontes hidrotermais. E isso aqui lembra bastante a Terra primitiva mesmo. As halófilas já são aquelas que vão viver em ambientes muito salgados, né? Chamados de ambientes hipersalinos, como é o caso do Mar Morto ou lagos salinos. Aqui, só deixando bem claro, não é o mar, o oceano comum, tá? Por quê? Porque ele, apesar de ser salgado, ele não é tão salino quanto elas precisam. Se colocar elas num ambiente desse, elas vão morrer porque aquele ambiente não vai ter as mesmas condições ideais que elas necessitam. Já as moderadas, elas vão viver em ambientes mais amenos, ambientes um pouco mais agradáveis, por assim dizer. Aí nós temos o exemplo das metanogênicas, que são árqueas que elas produzem metano. E elas vão viver em regiões como pântanos, regiões como trato digestório de seres vivos, como é o caso de nós seres humanos, né? E de bovinos como os ruminantes. Dos ruminantes como os bovinos, aliás. É, no caso da que vive dentro da gente, nós temos, por exemplo, a metano Brave Smith, tá? Ela causa algum mal? Não, na verdade ela faz até bem pra gente. Domínio bactéria. Nesse domínio, né? Esse aqui seria o domínio realmente mais antigo, tá, pessoal? Ele é o mais primitivo, devido à questão do material genético dele, que prova isso, tá? E também temos, né, dentro da paleontologia, a parte que nós já achamos, né? Bactérias, registros de bactérias em diferentes tipos de restos de outros seres vivos. Como também já achamos vivos, tá? Então, essa parte da ciência, ela trabalha de muitas formas. Mas vamos lá, os pontos de similaridade, como já falamos, é o fato de ser procarionte, é o fato de ser unicelular. Esses organismos, nós temos
seres que são autotróficos, ou seja, eles conseguem produzir o próprio alimento, e temos seres que não conseguem produzir o próprio alimento precisando de uma fonte externa, ou seja, eles são heterotróficos. Já a parede celular desses seres vivos, a grande maioria delas é feita com peptidoglicano, tá? Pode haver algo que não tenha? Pode. Mas se tem peptidoglicano, você já sabe que isso é uma bactéria, tá? Eles também possuem o RNA-70S, mas diferente das arqueas, o que aqui nós vamos observar é que o RNA ribossômico deles é específico só deles. Não é similar com os eucariontes, não é similar com o das arqueas, tá? E as bactérias, elas podem ser patogênicas. Quer dizer que todas são patogênicas? Não. Mas algumas delas podem causar doenças extremamente graves, tá? Doenças, algumas delas, que nós ainda não temos, inclusive, cura, mas temos outras, tá? Que são totalmente curáveis, mas aqui vem um ponto muito importante. As bactérias, gente, elas são seres que se adaptam muito facilmente. Então, pelo processo de seleção natural, né? Quando nós temos que fazer uso de antibiótico, nós temos que sempre levar em consideração qual foi a forma que o médico, que é o único profissional que pode falar com muita certeza como você deve tomar o antibiótico, né? Qual foi o cronograma de uso daquele antibiótico? Temos que respeitar exatamente as horas e a quantidade que ele mandou tomar. Porque isso pode fazer com que aquela bactéria se torne resistente àquele antibiótico se nós tomamos ele de modo errado, tá? Também, isso quer dizer que a bactéria se tornou super resistente? Ainda não, às vezes, mas isso abre brecha para ela se tornar, tá? Então, para você não ter que ficar repetindo, fazendo novos tratamentos com antibióticos, sempre é importante seguir todo um protocolo adequado que o médico lhe passou, tá? Não ache que seus sintomas, porque sumiram, a bactéria morreu. Nem sempre é assim. Mas mesmo que existam as que fazem mal, existem também aquelas que são essenciais para que os seres vivos eles existam, tá? Então, no nosso caso, por exemplo, nós temos a nossa flora intestinal, né? Então, se ela está em desequilíbrio, se ela está bastante reduzida, nós estamos num quadro de desbiose. Nós precisamos equilibrá-la, porque isso faz com que nós estejamos mais expostos a determinadas infecções, faz com que nós tenhamos, às vezes, uma má absorção de determinados nutrientes. Então, as bactérias, gente, elas não são só más, tá? Se elas fossem, a gente não tomava, por exemplo, é, leites fermentados, iogurtes, entre outras coisas, tá? E elas, a grande maioria, já são sensíveis a antibióticos, tá? Existem antibióticos que vão atacar o peptídeo glicano, existem antibióticos que vão atacar os processos de formação do RNA ribossômico, tá? Então, cada um vai ter uma abordagem. Quando se mata bactérias, infelizmente, nós não temos como selecionar a eliminação de bactérias ruins e não eliminar as bactérias boas. Infelizmente, quando nós tomamos antibióticos, eles acabam eliminando os dois tipos de grupos, né? Mas nós, quando tomamos antibióticos, podemos fazer o uso de repositores de flora, tá? Falar de bactérias, também temos que falar da morfologia dessas bactérias. Cada bactéria vai ter um formato específico, como por exemplo aqui nós temos os cocos, que tem esse formato arredondado, os streptococcus, que é uma forma de associação colonial, aonde eles vão ter esse formato tipo uma correntinha, né? Ou tipo uma fileirazinha, uma cordinha. Então, é uma bactéria grudada na outra. Os estafilococos, ele já tem um formato como se fosse um cachinho de uva. Então, é basicamente um monte de cocos aglomerado. Não precisa ser um formato exatamente proporcional a uma quantidade exata de cocos unidos, mas temos uma quantidade razoável de cocos unidos e formando várias camadinhas, vários andares, por assim dizer. Temos os espírilos, que eles são levemente compridos, e eles têm esse formato levemente curvado, tá? Esse movimento curvado dele é como se fosse a espiral do caderno de vocês. O bacilo, ele já tem um formato retangular, tá? Alguns bacilos podem ter formato, inclusive, como se fosse o de um bastão de beisebol, tá? Então, os bacilos podem ser chamados de bacilos, bastões. No caso já dos vibriões, são
aqueles que têm um formato de vírgula, por isso esse nome vibrião. Não acho muito didático essa questão do vírgula, porque nem sempre eles parecem tanto isso, olhando essa imagem, né? Mas vocês podem pensar assim, aquele que tem formato tipo um feijãozinho, aquele que tem formato tipo uma meia-lua, aquele que tem formato tipo uma linguiça sendo frita, né? Tipo uma toscana. Já quando nós falamos das colorações de Gram e de Zienielsen, tá, pessoal? Isso daqui é baseado os reagentes dessas colorações, eles vão reagir com compostos que estão na bactéria. Então, elas não colorem só pelo corante, basicamente, elas colorem porque é como o corante reage ao jeito que a bactéria é, tá? Então, a primeira coisa, ó, no caso da bactéria chamada gram-positiva, que elas vão ficar de coloração violeta ou roxa, primeiro, nós vamos ter uma membrana plasmática, né? Ou membrana celular, como vocês quiserem chamar. E acima da membrana plasmática, nós vamos ter uma grossa ou espessa camada de peptídeo glicano. E esse peptídeo glicano, por estar mais exposto, né, porque ele já está diretamente exposto à parte extracelular, ou seja, fora da célula, quando jogamos reagentes, ele reage muito facilmente, não tem grande barreira ali para isso, né? Então, isso acaba sendo uma forma de colorifácil, tá? Já as bactérias gram-negativas, diferente das gram-positivas, o que que acontece, ó? Eu tenho membrana, depois eu tenho peptídeo glicano aqui, ó, só que é uma fina camada de peptídeo glicano. E acima eu tenho uma segunda camada de membrana. Então, essa membrana, ela protege mais ainda essa bactéria, fazendo com que essa bactéria, para ser colorida no peptídeo glicano, por exemplo, ela precise ter corantes específicos que consigam passar pela membrana. Por quê? Lembrando que membranas plasmáticas, elas possuem uma coisa chamada permeabilidade seletiva. A permeabilidade seletiva, ela acontece devido às membranas serem compostas por fosfolipídios. Então, os fosfolipídios, eles têm uma região ali, que é uma região chamada de região hidrofóbica e uma região hidrofílica. A região hidrofóbica, ela não reage bem com água. Ela é como se fosse um óleo que expulsasse a água, tá? Por quê? São substâncias polares, tá? Então, determinados polos, eles vão se repelir, tá bom? Aí, em função disso, dependendo do material, aquele material ele não consegue penetrar essa região, né, por devido à zona hidrofóbica, e as bactérias que têm essa membrana a mais e esse peptidoglicano mais fino, elas acabam precisando de outra forma de corante para conseguir ser coloridas. Aí elas ficam rosáceas ou rosas, né? Já na coloração de Zienielsen, né, que vão ser para bactérias álcool-ácido resistentes, como é o caso, por exemplo, da bactéria Mycobacterium tuberculosis, a composição dela vai se diferenciar tanto das de Gram, tá? Aonde elas vão ter a membrana, vão ter membrana lá embaixo. Depois vem o peptídeo glicano e vem uma região externa, né? Que para alguns pode parecer uma membrana, para outros podem parecer uma parede celular, que é que é uma região composta por um ácido muito específico, que é o ácido micólico, tá? E também por carboidratos, como é o caso da arabinogalactana, tá? Glicolipídios, que é uma mistura de lipídios com, com polissacarídeos também, tá? Então, essa região acima aqui do peptídeo glicano, ela vai gerar uma barreira onde os corantes comuns de Gram não conseguem penetrar, precisando misturar ali um tipo de material ácido alcoólico, tá? Para que penetre. Aí, normalmente, essas bactérias, elas ganham uma coloração avermelhada. Existem somente essas duas colorações? Não, mas essas são as mais comuns, tá, pessoal? E para falar de bactérias, a gente tem que falar do jeito, da forma que elas continuam no ambiente, e é graças à sua reprodução, tá? Mas a reprodução que garante que elas continuem no ambiente vai ser a reprodução assexuada, aquela que não vai envolver, né, troca de material genético, tá? Porque as pessoas também falam troca de gametas, né? Só que como as células bacterianas
já são unicelulares, elas não possuem outra célula com finalidade sexual. Então, ela tem que fazer por ela própria, só dando pedaços, né? No caso de material genético. No caso aqui, vocês podem observar que nós temos uma célula mãe, uma célula matriz, né? E essa célula, ela vai replicar o material genético dentro dela, e ela também vai se esticar, se alongar. Por quê? Aqui, uma célula vai dar origem a duas, que é o processo de bipartição, ou também chamado de divisão binária, ou cisparidade, ou fissão binária. Tá? Então, essas células que ela está se dividindo, ela vai dividir-se em duas células de tamanhos iguais à célula original. Então, para esse processo, pessoal, lembrando que esse processo de divisão binária não é um processo de mitose e nem meiose, porque para ter mitose ou meiose, eu preciso ter organelas próprias para isso. Aqui, esse processo não vai envolver organelas, tá? Lembrando que bactérias se reproduzem numa velocidade muito rápida. Então, há bactérias que, como elas acumulam uma população de modo muito rápido, em questão de horas, elas estão no grupo de milhões, muitas vezes. Outro ponto que é muito importante nós lembrarmos é a questão da reprodução sexuada. Hoje em dia, quando nós falamos de bactérias, a reprodução sexuada, ela já não é tratada como reprodução sexuada, porque não há uma troca de gametas. Há livros que ainda vão usar esse termo como reprodução sexuada, sites e algumas provas, mas o termo mais adequado hoje em dia é usarmos o termo transferência horizontal de genes, tá? Então, as três principais são essas daqui. Existe um estudo que diz que tem uma quarta, possivelmente, que é a por vesícula. Mas ainda está em estudo, não tem nada muito definido, então são coisas que a gente não trabalha, tá? Mas existe a possibilidade de no futuro existir uma quarta, como eu falei. A primeira é a transformação, pessoal. A transformação ocorre quando uma bactéria ela acaba é, morrendo e liberando ali o seu material genético para o ambiente, para o meio extracelular. Com isso, a outra ela vai acabar incorporando, absorvendo esse material genético e se transformando. Então, um jeito muito simples de vocês lembrar é como vocês lembrarem na ideia do vampiro, tá? Uma bactéria morreu e o material dela foi absorvido, foi chupado, sugado para outra, né? E essa outra se transformando. Então, pegou de algo morto e ela se transformou. A transdução é quando eu vou precisar, eu vou ter um processo de ciclo de desenvolvimento viral, aonde o vírus, quando ele gera o processo de encapsulamento, né, o processo onde ele vai colocar material genético dentro do capsídeo, ele, em vez de colocar o material genético viral, ele coloca o material genético bacteriano. Aí esse vírus, quando liberado, ele vai infectar uma célula. Só que em vez dele injetar o material genético viral que ele não tem, né, porque não foi injetado dentro dele, ele vai injetar um material genético bacteriano, e esse material genético bacteriano vai levar a uma mutação, a uma modificação dessa célula, tá? Então, aqui, uma forma muito simples de vocês lembrarem, nós vamos ter três indivíduos no processo. Então, vocês imaginem como se fosse, ó, transdução, traição. Então, ó, três indivíduos, bactéria, vírus, bactéria, tá? Então, uma pega da outra, o vírus pega de uma bactéria e leva para outra. Então, imagina assim, aqui é a bactéria matriz, né? E aqui é a bactéria amante. E na conjugação é quando eu tenho duas bactérias vivas, tá? Podendo ser até diferentes, e elas se conectam, entram em contato físico. E esse contato físico se dá através de uma coisa chamada pile sexual ou fímbria de conjugação. A fímbria de conjugação aqui, ela vai formar como se fosse uma ponte. Aí, essa região circular, que é o plasmídio, que é onde a maioria das vezes é, traz a capacidade de resistência bacteriana, ela é transferida, né? Ou seja, é feita uma cópia e ela é transferida para outra bactéria. Esse processo, para ficar bem simples de vocês lembrarem, é
conjugação começa com C. Então, vocês imaginem assim: conjugação C, contato, bactéria em contato. C de conjugação, C de contato. Ou também C de conjugação, C de companhia, que uma bactéria está fazendo companhia para a outra. E depois nós temos a esporulação. Isso aqui não vai cair na prova de vocês, porém, é interessante vocês lembrarem que esporulação não é uma forma de reprodução para bactérias, tá? É só uma forma de resistência da bactéria a condições adversas. A bactéria, quando ela está num ambiente que não é favorável para ela, ou ela está numa condição que não é favorável para ela, algumas espécies bacterianas têm a capacidade de formar um endósporo, ou seja, um esporo ali, para que ela possa sobreviver no momento oportuno, no momento adequado, quando as condições forem ideais para ela, tá? Então vamos pensar, às vezes ela está num ambiente que é muito quente, um ambiente que não está oferecendo alimento para ela, e aquilo lá, se ela continuar do jeito que ela está, ela vai morrer. Então, para ela não morrer, ela vai criar uma parte do material, ela vai isolar o material dela, e esse material vai ser super protegido ali por peptídeo glicano, por membrana, por várias coisas, inclusive camadas de queratina. E com isso, ela vai, umas, mantém isso dentro dela mesma, só que aí a parede celular dela que está fora, todas as estruturas, né, vão secando, vão murchando. Outras, elas vão expelir para o ambiente, até que chegue o momento dela ser utilizada. Aqui, por exemplo, esse aqui já foi muito usado, por exemplo, na época que faziam armas biológicas com antrax, tá? Porque colocavam-se esses endósporos do antrax e mandavam, por exemplo, por cartinhas, né? E aí a pessoa abria, entrava em contato com os esporos e depois de um tempo, né, essas pessoas acabavam manifestando ali a sintomatologia do antrax, tá? Mas isso daqui não é uma reprodução, porque não houve ali o novo indivíduo. É só o mesmo indivíduo que ele só está mudando o seu status ali, né? Que ele está no status que meio que dormindo, tá? Um exemplo bem, uma analogia bem simples que a gente pode fazer é igual aquelas viagens espaciais onde as pessoas entram em câmaras, né, câmaras criogênicas para que elas não envelheçam durante os séculos ou décadas que vão se passando na viagem, tá? Então, aqui o corpo, no caso a célula, né, o núcleo ali, que não é bem núcleo, material genético, ele vai ficar isolado de uma forma que essa bactéria ela procure uma condição ideal. Enquanto ela não está na condição ideal, ela fica ali meio que dormindo, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês não tenham dormido e boa prova essa semana para vocês todos.